Olá, alunos e alunas, tudo bem? Vamos aqui na sequência para o nosso quarto exemplo, né, de questões do ENAD, questões anteriores. Então, vou resolver algumas questões de geometria analítica, né, dando as explicações necessárias, ok? Não esqueçam de acessar os livros, os materiais que vocês estudaram durante a graduação. Será muito importante para vocês. Isso aqui são apenas digamos, um resuminho. Então, vamos lá. ENAD de 2008. Né? No plano cartesiano xy, as equações x ao quadrado mais y quadrado mais y igual a zero e x ao quadrado menos y menos 1 igual a zero. Só de olhar aqui, pessoal, eu já percebo que aqui eu tenho uma equação, como tem x ao quadrado e y ao quadrado, então ou ele vai ser uma elipse ou uma hipérbole, ou de repente uma circunferência, mas o exercício já diz que é uma circunferência. Já aqui eu percebo que eu tenho x ao quadrado e y não está ao quadrado, então isso aqui é uma equação de uma parábola. Tudo bem? Então o objetivo aqui, na verdade, antes de eu ler as alternativas, vamos escrever, obter os elementos, né, de cada uma dessas quádricas aqui, né? A gente vai pegar, quádricas não, cônicas, né? A gente vai escrever na forma reduzida, né? E depois obter os elementos, centro, vértice, etc e tal. Né? Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais y igual a zero. Então, eu vou completar o quadrado aqui. Então, vai ficar x ao quadrado mais, abre parênteses, y mais metade do número que acompanha y, então, que é 1. Então, mais meio, elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui y mais metade do termo que acompanha aqui, que é meio, elevado ao quadrado. E tem que completar o quadrado, tirando um quarto, para poder cancelar com este aqui. Bom, e agora aqui eu vou passar um quarto para o lado direito. Como eu quero a equação reduzida, então eu não quero um quarto, eu tenho que fazer aparecer o número 1. Para tanto, né, ou eu multiplico tudo por 4, né, ou divido tudo por 1 quarto. Eu acho que vou dividir tudo por 1 quarto, porque não vai ter... De qualquer forma, chega no mesmo resultado. Então, dividir tudo por 1 quarto, porque aqui já me dá o Azinho, na verdade, né, o Azinho e o Bzinho. Enfim, agora vamos aqui, o Azinho e o Bzinho tem o mesmo valor, portanto vai ser uma circunferência, cuja abscissa, o centro da abscissa vai ser 0, e aqui vai ser menos 1 meio. Então vamos lá, reescrevendo ali, então o Azinho é 1 meio, na verdade, né? O Azinho e o Bzinho são iguais, e aqui é menos, então vai ser menos 1 meio. Aqui seria x menos 0, então... A abscissa do centro da circunferência é 0 e a ordenada é menos 1 sobre 2. Então, daqui eu já tiro o centro, né, e o Azinho e o Bzinho, que tem o mesmo valor. Então, centro é meio, raio é meio, né, e o centro é 0, que é do x, e menos 1 sobre 2, que é a ordenada do nosso centro. E raio 2, né? Então, é o elipse, né, na verdade, é uma circunferência. Então, aqui eu tenho já desenhado o gráfico, né? O centro da nossa circunferência e de raio meio, com a ajuda do GeoGebra aqui. Bom, agora a gente vai para outra curva, que é uma parábola, se eu não me engano. Então, já coloquei parábola, mas a gente vai desenvolver porque eu tenho x ao quadrado e y. Né? Então, como o y elevado a 1 não tem ao quadrado, a parábola vai ser o próprio eixo vertical. Né? Pode ser em y ou vertical, ou paralelo a y. Bom, enfim. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar, vai deixar o x ao quadrado e vai passar o y mais 1 para o lado direito. Bom, e na verdade isso aqui é um gráfico, é uma equação do segundo grau, seria bem simples de fazer. Mais fácil, né, do que eu vou fazer agora. Que aqui eu vou colocar ele naquela forma x ao quadrado igual a 2p, né? Lembra do 2p? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, tá ok? De modo que apareça no número 2, tá? 2 vezes o pzinho, né? E o pzinho diz que se a concavidade é para cima ou para baixo. Então, eu vou colocar, vai aparecer um meio aqui. Então, aqui, 2 está aqui, né? Esse denominador aparece o 1 sobre 2, que é o pzinho, que é positivo. Logo, a parábola é côncava para cima. E aqui, y menos a ordenada do vértice, né? Aqui, na verdade, é x menos 0, né? Que é a abscissa do vértice. E aqui é y menos a ordenada, a abscissa e ordenada. Então, aqui ordenada. E agora eu tenho que, então, pzinho e as coordenadas do vértice. Então, pzinho vale meio, né? Então, p é positivo, então a parábola tem a concavidade voltada para cima.
E uma vez que eu tenho isso em mente, já vou e faço minha colinha ali. Opa, uma côncava para cima, né? E o vértice é 0 e menos 1. 0 acompanha x e menos 1 acompanha y. Então, já vou lá e marco no rascunho o vértice 0 desce 1. E tudo vai acontecer em torno das coordenadas do vértice. Vai subir metade de P, então, na verdade, vai subir 1/4 para obter as coordenadas de F. E vai descer 1/4 para obter as coordenadas do ponto D, por onde passa a nossa diretriz, que será paralela ao eixo Y. Bom, então vamos lá. O foco. Como que eu obtive esse foco? Então, eu vou partir das coordenadas do 0 e menos 1 e vou subir. Então, eu vou mexer aqui. Então, vai ser menos 1 mais 1/4. Tá? Se você fizer a conta, é menos 1 mais 1/4, tira o MMC, etc e tal. Então, vai dar menos 4, tira 1, vai dar menos 3/4. E o ponto D vai descer. Então, vai ser menos 1 menos 1/4. Lembra que é a metade. Qual que é a metade de 1 meio? Né? Metade de 1 meio é 1/4. Então, vamos metade da metade. Então, fazendo a continha aqui, menos 1 menos 1/4 vai dar menos 5/4. Eu acho menos 5/4. Enfim, isso. Então, y vale menos 1/4. Opa, a ordenada y vai valer menos 1/4. Ponto D, né? E quem que é a nossa diretriz? A diretriz vai ser o ponto por onde passa, na verdade, o ponto D. Eu não marquei o ponto D aqui para vocês, mas eu estou já fazendo direto a diretriz. Tá? Então, a diretriz é y igual a menos 5/4. Na verdade, a gente achava o ponto D, que era 0 menos 5/4, como a nossa a diretriz ela é horizontal, então é y igual a uma constante. Qual constante que é essa? É menos 5/4, que quando nós vimos lá na disciplina, esse daqui é a ordenada do ponto D por onde passa a nossa diretriz, tá certo? Então vamos lá. Então nós temos aqui F, faltou o ponto D aqui, né, para ficar melhor a explicação, melhor explicado. Tem o vértice aqui que não aparece. Então y é igual a uma constante, que constante que é essa? Menos 5/4. Ok, agora eu vou, né, fazendo uma análise em cada uma das questões, já que eu tenho já os dois gráficos aqui comigo. Então, a equação, a reta de equação y igual a menos 1 é tangente às curvas da circunferência e da parábola. Realmente, se você verificar, as duas retas são tangentes aqui, as duas curvas, perdão, são tangentes no ponto cuja abscissa é 0 e a ordenada é menos 1. Né? Logo é a reta tangente. Se você fizer uma análise das outras alternativas, com certeza serão falsas. Tudo bem? Então, trabalhamos com uma elipse, na verdade, uma circunferência, e fizemos uma revisão da equação da parábola. Tudo bem? Então, abraço a todos, pessoal, e até a próxima.